2010, um ano esperado pela torcida e que foi um marco para o clube. Além de registrar o centenário, também foi uma temporada que rendeu muitas histórias de superação, frustrações e uma jornada que provou que para este bando de loucos, torcer para o seu time é uma paixão incondicional. Hoje vamos falar da história desta camisa. Salve, salve, eu sou André Carvalho e este aqui é o Futebol Social Clube, o nosso local onde contamos boas histórias de seleções, de clubes, através das camisas que fazem parte da minha coleção e o quanto essas camisas guardam muitas e interessantes histórias. Ainda mais para uma equipe que contava com o Ronaldo Fenômeno, mesmo estando em final de carreira, demonstrando seu imenso talento. Mas antes de contar a história, vamos conhecer um pouquinho dessa camisa aqui, que foi a especial, a número 3 daquela temporada de 2010 que marcou o centenário do Timão. Esta foi a camisa 3 daquele ano de 2010 e ela foi lançada especialmente para comemorar o centenário do Timão. E ela trouxe uma inovação histórica. Este modelo era bem diferente do naturalmente branco ou preto e branco que o Corinthians costuma usar. Era predominantemente bege, uma escolha que causou muita repercussão. Essa cor foi uma homenagem ao passado do clube, relembrando os primeiros uniformes do Corinthians que, antes de adotarem as cores que atualmente conhecemos, eram muito simples e semelhantes aos usados por operários da época. Essa referência histórica reforçou o vínculo do clube com suas raízes populares e operárias. E o tom bege representava essa simplicidade original. O design da camisa trazia detalhes sofisticados, como o escudo do clube em o dourado e uma inscrição especial em alusão ao centenário. Essa camisa foi usada principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro daquele ano. Mesmo dividindo opiniões, ela chamou a atenção. E para quem coleciona camisas como eu, a edição do centenário é uma verdadeira relíquia. Aliás, se você também gostou dessa camisa histórica ou tem alguma outra edição especial lançada pelo Corinthians, o Corinthians lançou algumas edições, versões que tinham roxo, deixa aqui embaixo no comentário falando um pouquinho dessa peça. Compartilhe com a gente essa lembrança. Para entender um pouquinho o que foi esse ano de 2000 para o Corinthians, vamos precisar começar a pensar no peso de que representava este ano. Imagine só, 100 anos de histórias, de glórias, de lutas e a expectativa de milhões de torcedores. Temos que lembrar sempre que o Corinthians é a segunda maior torcida do país. O centenário não era simplesmente uma data comemorativa, uma data simples comemorativa. Era uma espécie de mandato divino para a conquista da América. A tão sonhada Taça Libertadores. Um sonho de consumo de 10 entre 10 clubes do Brasil. A pressão era tão grande que ela chegava a ser palpável. Diretoria, jogadores e comissão técnica tinham a devida noção de que qualquer coisa que não fosse a conquista do título continental seria considerada um fracasso retumbante. Em consequência, a expectativa também moldou as decisões do clube para aquele ano. O planejamento foi todo voltado para essa meta. Contratações de peso foram feitas e o clube se preparou mais do que nunca. Será que o peso dessa conquista acabou ficando insuportável para todo mundo, seja torcedor, seja time, diretoria? Essa vai ser uma pergunta que vamos responder ao longo desse vídeo. O Corinthians não poupou esforços em 2010 para montar um time competitivo. Entre as contratações mais comentadas, tivemos o lendário lateral esquerdo Roberto Carlos, que chegava como um dos maiores nomes do futebol mundial. Sua experiência e qualidade eram esperadas para fazer a diferença em momentos decisivos. Também chegaram jogadores como Danilo e Tcheco, esperados para dar mais criatividade ao meio-campo do time. Ralf e Paulinho, que se tornariam fundamentais nos anos seguintes, começaram a construir suas histórias no clube a partir deste ano. E claro, não podemos esquecer de Ronaldo Fenômeno. Mesmo não sendo uma contratação daquele ano, ele era sem dúvida alguma a maior estrela da companhia. Ronaldo tinha um papel central tanto dentro quanto fora de campo. Sua presença impunha o respeito aos adversários e sua genialidade técnica ainda fazia diferença, apesar das limitações físicas. O elenco no papel era realmente impressionante.
Mas como todos sabemos, futebol definitivamente não é jogado no papel. O desafio então era transformar essa constelação de estrelas em um time coeso, capaz de vencer as maiores competições. As contratações foram feitas para atender essa pressão do centenário. Mas será que esse elenco dos sonhos ou a expectativa para tamanhas conquistas foi um peso muito grande para fazer com que esse elenco, que no papel era muito interessante, ele fosse eficiente em campo? Mano Menezes, o técnico da época, precisava montar um esquema que atendesse a todos esses interesses e a qualidade do seu elenco. Ele montou a equipe no esquema 4-2-3-1, uma formação que equilibrava uma solidez defensiva e que possibilitava também ter criatividade no ataque. A linha de defesa daquele time era formada por Júlio César no gol, Alessandro na lateral direita, a dupla de zaga Chicão e William e Roberto Carlos na lateral esquerda. Todos jogadores de muita experiência e segurança. No meio-campo, Ralf e Jusilei formavam uma dupla versátil. Ralf era o pilar defensivo, enquanto Jusilei tinha liberdade para avançar e apoiar o ataque. Na linha de 3 jogadores mais avançados, tínhamos Danilo na criação, auxiliado por Jorge Henrique e Dentinho, que davam velocidade e drible pelos lados do campo. E claro, no comando do ataque, Ronaldo Fenômeno. Ele podia já não ter a mesma explosão de antes, mas sua inteligência e precisão na finalização faziam toda a diferença. Mesmo com as limitações, ele foi o centro das atenções durante toda aquela temporada e a cada jogo os corintianos esperavam sempre do brilho do Fenômeno. Mano Menezes conseguiu, de fato, montar um time competitivo, mas a pressão do centenário e a busca pela Libertadores seriam os grandes testes desta equipe. Você gostava desse time? Você acha que faltava alguma peça? Tinha que mudar a formação tática? Se você tem uma ideia melhor sobre como poderia funcionar aquele time, deixa aqui nos comentários e aproveita também, deixa seu like, além de, óbvio, compartilhar com os seus amigos corintianos, pois assim o Timão vai entrar nos Trending Topics aqui do YouTube. Chegamos agora ao momento mais esperado, Libertadores. O Corinthians avançou bem na fase de grupos, mas sabia que o verdadeiro desafio começaria nas fases eliminatórias. Logo nas oitavas de final, o Timão encontrou o Flamengo em um duelo que colocou frente a frente Ronaldo e Adriano Imperador, 2 ícones do ataque de seleção brasileira e também do futebol brasileiro. No Maracanã, o Corinthians sofreu um revés, perdendo por 1-0 com o gol exatamente de Adriano. A decisão foi para o Pacaembu e a torcida corintiana fez uma festa incrível, confiando na virada da equipe. Logo no início, o Corinthians abriu o placar em 2-0, com um gol contra de David Braz e outro dele, Ronaldo Fenômeno. O estádio explodiu em comemoração, mas o sonho durou pouco. Wagner Love marcou para o Flamengo e o 2-1 decretou a eliminação do Corinthians. A queda na Libertadores foi um golpe duro, especialmente para Ronaldo, que queria conquistar a América junto com o clube. A reação foi imediata. A pressão caiu sobre a diretoria, jogadores e até mesmo sobre Mano Menezes. A fiel torcida viu o sonho escapar entre os dedos e a decepção foi imensa. Com a eliminação da Libertadores, o Corinthians voltou suas atenções para o Campeonato Brasileiro, com a esperança de conquistar ao menos um título no seu ano de centenário. O Timão iniciou a competição de maneira promissora, chegando a liderar em boa parte o campeonato. Mas em julho, Mano Menezes foi chamado para comandar a seleção brasileira e Adilson Batista assumiu a equipe. A saída de Mano afetou a equipe, que perdeu consistência. Adilson tentou impor seu estilo, mas os resultados começaram a oscilar e a pressão aumentou muito. Mesmo assim, Ronaldo Fenômeno ainda protagonizou alguns momentos interessantes, mas as limitações físicas se tornavam cada vez mais evidentes. O Corinthians encerrou o campeonato em terceiro lugar, garantindo pelo menos uma vaga para a pré-Libertadores do ano seguinte, em 2011. No entanto, aquele ano terminou com um gosto agridoce. Ronaldo decidiu que era o fim de sua carreira. Em fevereiro de 2011, ele anunciou sua aposentadoria, encerrando uma era e deixando a torcida com um misto de gratidão e saudade. O saldo daquele ano para o Timão foi o seguinte: a equipe disputou Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista,
e também a Taça Libertadores. E por estar neste torneio intercontinental, o regulamento da época o vetou de participar na Copa do Brasil. Mas o regulamento da Copa do Brasil foi alterado em 2013 e aí os times que participavam da Libertadores desde então também puderam participar da Copa do Brasil. Então vamos lá. Na Libertadores, o Timão ficou nas oitavas de final. No Paulistão acabou em quinto lugar. Por quê? Ele escalava equipes mistas para priorizar o torneio intercontinental. Já no Brasileirão, terminou em terceiro lugar. Os números finais de 2010 ficaram assim: 65 jogos, 31 vitórias, 22 empates e 12 derrotas, 109 gols marcados e 71 sofridos. A temporada 2010 foi, sem dúvida, uma das mais emocionantes e, ao mesmo tempo, frustrantes da história do Corinthians. Por um lado, o time montado era forte e competitivo, capaz de enfrentar qualquer adversário. Ronaldo, mesmo longe da sua melhor forma física, ainda mostrava lampejos do gênio que encantou o mundo. As contratações foram acertadas e muitos dos jogadores que chegaram naquele ano se tornariam peças fundamentais nos títulos que viriam nos anos seguintes. Em 2010, o Corinthians não conquistou a América, mas preparou o caminho para o que estava por vir, quando 2 anos mais tarde viria a conquistar a Libertadores e um Mundial Interclubes, mas isso é outra história. Se você gostou do mergulho na história do Timão, se você é torcedor do Corinthians, então deixa o seu like, deixa o seu comentário e aproveita para compartilhar com outros que fazem parte do bando de loucos, outros torcedores do Corinthians. Agora, se você quer mais conteúdos como esse, de histórias interessantes, das histórias das camisas aqui do Futebol Social Clube, não deixe de fazer inscrição no canal. E essa história do Corinthians é uma história muito interessante que mostra a paixão do torcedor por essa equipe, a mesma paixão nós temos aqui por futebol, porque a gente entende que o futebol é muito mais do que um jogo. Te espero para um próximo vídeo, um abraço e até mais.